Olá, eu sou o professor Emerson e nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de filosofia do direito. Prezados alunos, é um grande prazer estar aqui novamente com vocês e nós vamos então dar continuidade aos nossos estudos de filosofia do direito. Hoje estaremos discutindo a temática Direito e Lógica, raciocínio razoável no direito. E as contribuições do texto hoje são do professor Eduardo Bittar, que vai trazer informações importantíssimas para nós conhecermos um pouco mais sobre esta temática. Vamos então ao nosso primeiro slide. Pesquisando de perto o sentido do termo logos, pode-se perceber que significa algo próximo ou semelhante ao raciocínio concretizado em palavra, em discurso, ou seja, trata-se da razão verbalizada. A própria palavra razão, ratio, no Ocidente, deve algo à ideia contida em logos. A tradição ocidental atribui-lhe o poder semântico de ter originado os termos razão, estudo, ciência, saber, discurso, pensamento e palavra. Até mesmo é de uso comum da língua portuguesa apropriar-se de logos para significar o estudo ou o conhecimento constituído acerca de algo, politologia, estudo da política. Assim, a própria lógica, como ciência, seria um estudo, uma logia, do pensamento, do logos. A linguagem discurso e a linguagem pensamento são, portanto, objeto de estudo da lógica. As determinações do pensamento, as regras do pensamento, entre outras questões, são temas afeitos à lógica. Aqui nós podemos perceber que o texto aborda conceitos de logos na sua relevância na tradição ocidental, especialmente na formação de termos relacionados ao conhecimento. Ciência e razão são aspectos importantes que a gente pode perceber. O termo logos tem origem e possui as suas características primordiais, essenciais, dentro do significado mais complexo da palavra. Ele vem, efetivamente, das origens gregas e vai trazer, então, o diverso processo pela palavra, discurso, razão verbalizada, que é efetivamente o que nós pudemos perceber, então, neste primeiro slide. Vamos, então, ao nosso próximo slide. Ao investigar a lógica jurídica, perceber-se-á que sua constituição tem poucas características da lógica matemática ou formal, ao contrário do que pensam conceituados autores e doutrinadores do direito. O que ocorre é que não se pode conceber o raciocínio jurídico partindo de premissas absolutas e incontestáveis. Os juízos jurídicos são invariavelmente juízos de valor, e essa imbricação do direito com a cultura e com a moral acaba por realizar o comprometimento de suas estruturas lógicas. Os procedimentos decisórios e o raciocínio jurídico não obedecem, de forma alguma, a esquematismos pré-concebidos ou a qualquer tipo de predeterminação de seus conteúdos. Enfim, sobretudo quando se pensa na aplicação do direito, deve-se afirmar que se está a utilizar o logos do razoável. O ato de aplicar o direito sempre envolve uma complexa atitude de abordagem da relação entre ser e dever ser. Aqui nós podemos perceber que o texto está apoiado em uma lógica jurídica e como ela se diferencia da lógica matemática e formal. Podem acreditar que a lógica, em outras palavras, jurídica, segue premissas absolutas. E a sua realidade é o que o pensamento jurídico não pode ser baseado nas verdades indiscutíveis, ou seja, aquela relação apresentada dentro de um processo entre o objetivo e entre o subjetivo. Vamos então ao nosso próximo slide. Em todo ato aplicativo interrompe-se a promessa de que algo venha a ser, para que efetivamente o seja. Na aplicação, o dever ser deixa de ser potência e torna-se ato. A norma, em sua aplicação, passa de seu estado letárgico, estático, adentrando ao mundo do ser, no qual se insere com todas as problemáticas a ele inerentes, sua natureza de dever ser, seu sentido neutro e impassível,
sua estrutura cristalina, sua perfeição a priorística, são apenas momentos do sentido, antes de sua reificação. Percebe-se que a temática da aplicação envolve necessariamente a abordagem da interpretação, pois não há aplicação sem interpretação. Todo texto que contém uma decisão jurídica, a qual se chega pelo exercício de interpretação de outros textos, é, a princípio, apenas um ato formal pertencente a um procedimento. Na verdade, porém, é muito mais, com toda a carga do termo, um texto jurídico, e isso porque reúne em sua aparente simplicidade um incontável número de fatores que lhe determinam a essência. Aqui o texto enfatiza, então, a aplicação das normas e implica na transformação do dever ser, né, em realidade concreta, saindo do estado de potencial para o estado atual. A norma deixa efetivamente, então, apenas o conceito abstrato e neutro, né? E também passando a enfrentar desafios e problemas do mundo real, que pudemos perceber dentro deste contexto. Vamos então ao nosso próximo slide. Trata-se de um grande complexo de signos, ou, ainda, da junção de vários códigos travestidos em uma única linguagem, a linguagem jurídico-decisória. Ora, a atividade decisória é uma atividade de sentido que parte de textos normativos, coadunando-os a outros textos reunidos no curso de um procedimento, judicial ou administrativo, não se resume somente à interpretação, muito menos à pura atitude decisória, muito menos à só integração do direito, pois essa atividade se revela criadora do direito. O direito funciona à medida que suas práticas discursivas interagem entre si e com outras práticas alheias ao sistema jurídico. Nesse sentido, a atividade decisória é essencial, pois cria textos que individualizam discursos normativos, e que, portanto, são capazes de fundar sentido, atuando em concreto, a partir de interpretações de outros discursos, construídos em abstracto. Com isso se afirma que o discurso decisório movimenta o sentido normativo. Aqui o texto está baseado em uma linguagem jurídico-decisória, que é complexa, sendo no conjunto de signos e códigos combinados. A atividade divisória é fundamental, né? Pois parte do texto normativo e os relaciona com outros textos no curso de um procedimento. Essa atividade não se limita à interpretação, mas também é criadora do direito. E aí a gente tem uma relação muito importante nesse processo da formação. E aí relacionamos então a característica da interpretação. Vamos então ao nosso próximo slide. A reconstrução do sentido normativo, por meio da interpretação, nesse sentido, quando vertida para a atividade aplicativa, possui a capacidade de fundar uma nova ordem textual, a saber, aquela capaz de individualizar o sentido jurídico, de pôr fim a uma querela, enfim, de apresentar decisões. Nesse processo de individualização normativa detecta-se, fundamentalmente, uma atividade prudencial, prudentia. Essa é uma visão que destaca e acentua o relevo do agente decisório na criação e aplicação da textualidade normativa à materialidade dos acontecimentos jurídicos, enquanto exercício da razão prática, enquanto prudentia. A atuação da razão prática é uma atuação que apela para o uso discursivo. Ao mesmo tempo, porém, a razão prática avoca a introdução da noção filosófica de logos do razoável. Aí inclusive se encontra a chave para a compreensão da relação entre linguagem, discurso e lógica jurídica. Aqui o texto destaca a interpretação jurídica que pode reconstruir o sentido normativo e criar uma nova ordem textual, capaz de individualizar o sentido jurídico produzido nas decisões. Essa individualização normativa envolve uma atividade prudencial, onde o agente decisório desempenha um papel essencial na criação e aplicação das normas aos acontecimentos jurídicos. Portanto, aí nós temos então toda uma relação direcionada à característica da interpretação. Portanto, o logos
sem dúvida nenhuma, é um dos processos importantíssimos que nós temos dentro da temática da filosofia do direito. A todos vocês, espero que tenha contribuído para conhecer um pouquinho mais sobre esta temática. E nos encontramos no nosso próximo vídeo. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Se inscreva no canal e não esqueça de acionar o sininho para receber nossos novos vídeos. Se quiser deixar críticas e sugestões, coloque nos comentários. Sua opinião é muito importante para nosso canal.